Olá, vamos então dar continuidade a essa exposição, né, sobre tragédia. A gente já está no nosso quinto vídeo. Espero que a gente possa concluir aqui essa exposição inicial, né, essa explanação geral sobre os princípios da tragédia, que tem como objetivo te deixar mais à vontade para ler essas duas peças, né, tanto o Édipo Rei quanto o Ifigênia em Aulis. Muito bem, então eu vou retomar ali aqueles slides que estão sendo o guia, né, dessa série de vídeos. Bom, vou dar muita atenção para esse slide aqui que fala da lei da predestinação, né, da lei da predestinação trágica. Quanto mais o herói se esforça para fugir do seu destino, né, do que é determinado, no caso da tragédia grega, determinado pelos deuses, quanto mais ele se esforça para trilhar o seu caminho, né, esse caminho marcado por uma desmedida, por uma desobediência, né, por um excesso, né, numa espécie de eu sou capaz de dar caminho, orientação ao meu próprio destino, né? Quase que assim, pensando em livre-arbítrio, né? Então, quanto mais o herói se esforça para trilhar esse caminho, acionado pela desmedida, mais ele colabora para a realização do mesmo, do seu destino. E parece que ele não se dá conta. E quando ele se dá conta, quando ele reconhece a verdade, é tarde demais, né? Ele não pode fazer nada para voltar atrás. Então, o Agamenon tenta mandar a mensagem para a esposa Clitemnestra ficar em casa, mas não dá mais, né? E quanto mais ele tenta, ele fica patinando, né? E vai acabar sendo rigorosamente levado a uma perda irremediável, né? O que põe os personagens trágicos no que talvez seja o mais importante e essencial para a tragédia, que é um estado de conflito muito grande entre a designação dos deuses, dessa vontade superior, né, que define o destino, e a vontade humana, né? Parece que a tragédia, ela marca esse limite, sabe? Esse limite entre a vontade humana, o livre-arbítrio e a vontade dos deuses. É esse embate que está em questão, né, na tragédia grega. Então, olha que interessante esse texto aqui. Queremos dizer que a ação trágica não precisa redundar necessariamente na morte do herói, né, na morte do protagonista, mesmo porque a gente sabe, Agamenon não morre, né? Agamenon vai ter um destino, inclusive, nas narrativas épicas de glória, né? Então, não é necessariamente a morte do herói, não redunda necessariamente na morte do herói, embora a morte possa, evidentemente, causar um impacto trágico imenso, né? E aí eu tenho o sacrifício da Ifigênia, né? Ou a cegueira do Édipo, enfim. Mas o mais importante, longe de ser a morte do herói, é a reconciliação de dois polos, né? Ou a suspensão do conflito, né? Embora a reconciliação possa acontecer em algumas tragédias por meio da morte, mas a tragédia acaba quando esse conflito acaba. Então, é o conflito, né, que mantém a tragédia de pé. Esse conflito entre o excesso, a híbris humana, essa vontade humana e o desígnio divino, o desígnio do destino determinado pelos deuses. Bom, agora eu vou falar de um elemento que você deve ter notado, tanto no Édipo quanto na Ifigênia em Aulis, né? Que é o coro, né? Então, tá lá, tem o Agamenon falando, o velho falando, o diálogo, depois entra Menelau, depois chega Clitemnestra com Ifigênia, depois vem Aquiles, e no meio dessas cenas em que o conflito, né, é o motor
das falas, das cenas, né? Clitemnestra e Aquiles tentando salvar Ifigênia, né? Tentando pensar numa solução e se debatendo, né? Todos presos na lei da predestinação. Por mais que eles façam, o destino já está dado, né? Ifigênia será sacrificada, mesmo porque a vitória grega já está definida pelos deuses, então é preciso que Agamenon lidere os gregos, é preciso que haja eventos, então é como se tudo fizesse parte de uma grande trama para além da vontade humana. Bom, você deve ter notado que entre essas falas desses personagens que estão na cena, né? Lembra lá do teatro grego, dos primeiros vídeos, né? Existe ali na orquestra, naquele centro semicircular do teatro, o coro, né? Aquele grupo de 12 homens que tem suas falas, que acabam agindo como personagens, né? Mas é curioso porque eles não são personagens exatamente do enredo, mas eles são personagens da encenação. Bom, então vamos lá. O corifeu, mais uma vez, é o líder do coro, né? Ele podia ser acompanhado por um coro, tem a função de externar por gestos, passos ensaiados, momentos de alegria ou de terror que permeiam a narrativa. Então, tá aí uma das funções. Eu coloquei essa foto aqui para vocês, né, verem que é uma montagem de uma peça, de uma tragédia grega clássica, mas por um realizador, né, um diretor contemporâneo. Então, ele coloca máscaras no coro. Então, tem 4, 5, 6, 7, 8 pessoas aqui, mascaradas, vestidas mais ou menos da mesma forma, né? E o líder do coro tá aqui numa figura feminina, né? O que é, em relação à tragédia antiga, um desvio, né? Uma inovação, justamente para que a tradição se mantenha. Então, quando surge o coro, a manifestação se dá pela fala, pela dança, pelo canto, né? E conta então com 12 atores, né? Divididos em grupos de 6, lá naquele lugar que eles chamavam de orquestra. Muito bem. Naturalmente, com a evolução dos textos teatrais, a função do coro também vai mudando, né? Então, a sua finalidade inicial, antes do texto trágico ser sistematizado, né? Ser fixado, era de alegrar o espetáculo, sabe? Era de dar uma agitação ao espetáculo, né? Que durava muito, então o coro dançava, o coro se movimentava justamente para dar animação, digamos assim, para a encenação. Mas o coro vai mudando de função quanto mais esse texto que a gente está chamando de tragédia vai se fixando, vai se estabilizando como texto literário. E ele passa a ter, então, como diz aqui no slide, um papel narrativo, certo? Então, na tragédia clássica, o coro é uma personagem. Ele é uma personagem que a gente pode chamar de personagem coletiva e que tem uma função decisiva. Ele canta partes significativas desse drama, desse conflito trágico que a gente está vendo, né? E aí eu estou passando imagens de coros de montagens contemporâneas, tá? Muito bem. O coro, então, ele é composto por narradores, conjunto de atores homens da história, que através da representação, canção e dança, vão ajudando a relatar, né, a fazer com que a plateia compreenda e tenha uma espécie de tempo de reflexão acerca das façanhas, né, do herói, do personagem, do protagonista. Então, aqui nessa foto dá para ver um coro todo composto de mulheres, certo? Que estão aí atrás da protagonista que está aqui na frente, né? E mais uma vez, um coro composto de mulheres é uma inovação
para que se mantenha uma tradição de coros trágicos. Então, o coro, ele é uma espécie, então, de intermediário, né, entre os atores que estão na cena e a plateia. Ele faz um movimento tanto da cena para a plateia, quanto da plateia para a cena. Ele é um intermediário, aí, como diz o slide, entre o ator e a plateia. Ele traz pensamentos e sentimentos à tona. Você deve ter notado que o coro pondera, comenta, dá conselhos, né? Atenção, Agamemnon, não seja arrogante, né? Quase como se fosse uma espécie de voz da sensatez. Muitas vezes ele também representa o terror da plateia. Muitas vezes o coro fala: oh, que terrível destino os deuses guardam para Agamemnon, como se fosse quase que a externar o que a plateia deve estar sentindo ou deveria sentir, né? A partir da perspectiva do autor da tragédia. Ele pronuncia também lá no final a própria conclusão, é como se ele desse uma espécie de sentença, fizesse o desfecho, certo? Então é isso o coro. Vou lembrar vocês, deixa eu sair desse modo aqui, voltar para cá, muito bem. Então, já pensando em finalizar, espero que tenha sido claro essa função do coro, né? Você deve ter notado. Outra coisa outro aspecto curioso é que muitas vezes o coro ele tem uma linguagem mais poética, mais cheia de imagens, né? Em algumas peças isso fica mais claro. Mas ele comenta, né? Você deve ter notado que ele comenta, ele dá voz muitas vezes aos que estão ausentes da encenação, ele chama atenção tanto da plateia quanto do palco, né? É um elemento curioso, né? Porque ele não faz parte do enredo, que o enredo já está dado pelo mito, né? Ele não faz parte do enredo, mas ele faz parte da encenação, né? A gente pode pensar no coro como uma espécie de ruína do narrador, né? Uma espécie de resquício da voz narrativa dentro da encenação. Bom, então, para concluir essa exposição com esses vídeos, para dar conta desse conteúdo que eu esperava trabalhar com vocês nessa primeira semana, então eu reproduzi aqui nessa sessão de 5 vídeos. Eu espero que tenha ficado claro para vocês que a essência da tragédia, né, é esse conflito imenso, né, entre essa vontade desmedida do ser humano e forças do destino que operam sobre ele. Se a gente pensar na evolução da tragédia, dessa tradição clássica, a gente também pode pensar que esse lugar de poder que define o destino humano vai mudando, pode mudar de nome, né, em função da história humana que vai sendo modificada, da cultura, né, que muda no tempo e no espaço. Então, eu posso pensar que em Romeu e Julieta, essa força maior que se impõe sobre a vontade humana é a vontade das famílias, né? As famílias do Romeu, os Montecchio, da Julieta, os Capuleto, que decidiram, enfim, que são inimigos mortais e se colocam, né, acima da vontade desses jovens transgressores, né? Certo? Bom, no caso da tragédia clássica, da tragédia grega, o intuito, né, do dramaturgo era que a plateia refletisse e seguisse a lei do comedimento, né, que obedecesse, seja lá qual fosse o poder que define o lugar e a conduta e os limites do ser humano, né, um discurso bem aristocrático mesmo, né, de contenção da vontade, né, do ser humano. Mas se a gente pensar, por exemplo, em como que o Shakespeare dá conta disso, se a gente pensar em Romeu e Julieta, e se a gente pensar que essa peça foi encenada no final do século XVI, eu duvido que alguém tenha saído da peça do Shakespeare pensando assim, nossa, vou obedecer meus pais quando eles determinarem com quem que eu tenho que namorar, né? Imagino que
As pessoas devem ter saído, né, e saem até hoje de uma encenação de Romeu e Julieta, ainda do lado de Romeu e Julieta, né, muito revoltados pelo fato deles terem que ter morrido para garantir a paz entre essas duas famílias. Então parece que o Shakespeare, e aqui eu estou sendo uma abelhuda, né, lançando aqui uma hipótese, tem especialistas para isso, eu não sou uma especialista em Shakespeare, sou uma leitora curiosa e questionadora, enfim, e eu particularmente adoro Romeu e Julieta, e fica parecendo que na peça do Shakespeare, o que ele pretende é que os jovens saiam da peça e questionem, né, se é caso ainda das famílias determinarem à vontade, né, com quem que os jovens devem se casar ou governar o sentimento. Será que é possível governar o sentimento a partir da vontade, né, da família? Então é como se o Shakespeare conseguisse de alguma maneira assim subverter, né, aquela pedagogia do comedimento lá do teatro grego clássico, da tragédia grega clássica, né? E propor desmantelar o poder daquelas famílias, né? Então vale lembrar que a Julieta, numa das primeiras cenas, ela fala, né? Romeu, risca teu nome, eu risco o meu e a gente vai ser feliz, né? Imagina o que é riscar um nome de família no fim do século XVI, né? É uma ousadia imensa e a verdade é que a gente fica do lado da Julieta, né? Enquanto que, quando a gente lê Ifigênia em Aulis, a gente pode até sentir compaixão pelo Agamenon, né? Mas a gente não endossa a ambição desmedida do Agamenon, né? A sua desobediência, né? Em nem ter invadido o bosque de Artemis, muito menos de ter aceitado esse absurdo que é oferecer a filha pela sua glória eterna, mas é o que ele fez. Tudo bem? Certo. Então, a gente se vê no próximo vídeo com mais conteúdo para a gente dar conta de passar de maneira produtiva por esses dias de confinamento, ok? Beijo para cada uma e para cada um.